Olá, pessoal, boa noite. Williane Claudina aqui com mais um episódio do podcast Mulheres Iluminadas para você. E a nossa convidada de hoje é Efigênia Assis, ela que é nutricionista, especialista em fertilidade, certo? E ela é a primeira, na realidade, aqui que tem essa experiência aqui no estado de Pernambuco. Então, seja bem-vinda, Efigênia. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Hoje nós vamos falar de um tema bem abrangente. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já publicou recentemente que 20% dos casais em idade férteis, eles têm dificuldade para gestar. Isso significa que eles têm infertilidade ou subinfertilidade, que seria dificuldades para gestar de uma forma natural. Alguns casais precisam passar por um tipo de desinflamação, desintoxicação do corpo, limpar, equilibrar hormônios, nutrientes, ter uma sinergia. Já outras pacientes precisam necessariamente ir para um procedimento mais invasivo, como uma indução da ovulação, uma inseminação e uma fertilização in vitro. Essa fertilização in vitro é quando se faz a coleta do óvulo da mulher e a coleta do espermatozoide, e aí se faz o processo de fertilização in vitro no laboratório, passa por uma análise genética e posteriormente é colocado na mulher, que se chama o ato da implantação, para que provavelmente essa mulher, entre 20 a 60%, tenha probabilidade aí de gestar, de ter uma receptividade, porque vale salientar que essa mulher precisa limpar esse corpo, precisa desintoxicar, para poder esse terreno biológico estar pronto para poder gestar. Não adianta eu ter um óvulo, um esperma, um embrião lindo ali, né? Passou por análise genética, muito bom a análise genética, um embrião perfeito, euploide que a gente fala, pronto para implantação, mas se a mulher está toda inflamada, intoxicada, com sobrepeso, com desajustes hormonais, então pouco provável esse embrião vai se desenvolver para poder você levar o bebê para casa. Viram aí o quanto que vai ser interessante hoje o nosso bate-papo? Obrigada pela sua presença e tenho certeza que vamos contribuir muito para as pessoas que estão em casa. Efigênia, quando as pessoas devem procurar, né, um tratamento de FIV? Olha, a gente hoje foca muito a questão das mulheres a menor que 30 anos, elas passam mais ou menos um ano tentando. Acima de 30 anos, se elas tentam sem nenhum método anticonceptivo, 6 meses de tentativa já precisa buscar ajuda de profissionais, ginecologistas, obstetras, fertileutas, para que junto consiga diagnosticar aí uma possível causa. Pode ser uma obstrução nas tubas uterinas, uma endometriose, às vezes até uma infecção mesmo, uma doença sexualmente transmissível, uroplasma, micoplasma, entre outras doenças que às vezes está impactando nessa gestação natural. Nem toda mulher que está com dificuldade de gestar, ela vai ter dificuldade de gestar de forma natural. Como eu falei, o corpo precisa de equilíbrio. Nós somos como se fosse uma orquestra. Se tudo estiver em equilíbrio, então automaticamente existe uma probabilidade maior. Tem aquelas mulheres que realmente elas necessitam ir para uma fertilização in vitro, que é um processo mais complexo e passa por todas etapas. São várias etapas, não é necessariamente só fazer uma coleta de óvulo, implantar e dar tudo certo. Então, tem processos aí que precisa ser o passo a passo. E quais seriam esse processo? Primeiro, a mulher ela vai para uma fertileuta ser avaliada. Dependendo do caso, às vezes tem muitas mulheres hoje, a maioria das mulheres hoje, elas buscam o quê? A carreira profissional, se formar em faculdade, mercado de trabalho e deixa a gestação já para depois dos 30, 35 anos, 40 anos. Então a gente sabe que mulher, os óvulos, ele tem data de validade. Então depois dos 35 anos, a gente tem uma probabilidade menor de engravidar de forma natural. Então o estresse também faz com que diminua a qualidade desse óvulo, né, a quantidade. Então para vocês terem noção, uma mulher, ela gestante, aos 3 meses, no ventre, o bebezinho aos 3 meses no seu ventre, ela já tem os óvulos para o resto da vida. Então, esses óvulos, eles têm que ser cuidados, mas se essa menina já começa tendo muitos episódios de infecção, problemas de saúde, na adolescência endometriose, síndrome do ovário policístico, quando ela chega aos 30 anos, ela já vai ter uma baixa reserva ovariana. O que é isso? Eu tenho poucos óvulos,
porque esses folículos que a gente fala, eles se transformam em óvulos. E aí, o que que acontece? Se eu tenho poucos óvulos, eu vou ter mais dificuldade de ter uma gestação natural, que a gente fala baixa reserva ovariana. E também tem a qualidade do próprio óvulo, A né? qualidade que vai impactar na questão da nutrição. Hoje, nós somos o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Consumimos, em média, de 4,5 kg de agrotóxico. E o que isso impacta na fertilidade? E Impacta. eu ia perguntar qual o impacto alimentar, né, dentro dessas pessoas tentantes. Isso faz com que haja disruptores de hormônios. O que é isso? Xenobióticos, substâncias tóxicas, ruins dentro das nossas células, que envelhecem essas células e faz com que haja esse desajuste hormonal e de vitaminas e minerais em desequilíbrio. Então, se o nosso corpo não está equilibrado, então não estamos prontas para gestar. E além disso, a gente também tem que focar na questão do homem, né? Sim, Interessante a gente focar na questão do homem, porque 50% desse material genético é da mulher, do 50% do homem. homem. Hoje o homem, eles são obesos, uma grande parte, então aí já tem uma inflamação por si só, pelo processo da obesidade. Eles às vezes fazem uso de ingesta de álcool, oxida muito, diminui a qualidade desse esperma. Noite de sono, né? Usa muito o celular no bolso da frente, que faz com que oxide essa toxicidade, né, que vem da radiação, faz com que perda a qualidade desse esperma. E o estresse. Então, são muitos fatores que estão aí associados. A gente não pode focar só na mulher. Sim, isso é muito importante você falando isso, eu me lembrei do meu caso, né, como eu também fiz uma FIV. Por no meu caso eu tinha a deficiência de proteína S e também, eu não conseguia, tipo assim, eu engravidava natural, mas eu perdia. Então, assim, o médico falou que também tinha que fazer uma investigação para ver o que estava acontecendo, que não poderia ser só essa deficiência da proteína S, e realmente foi descoberto, como você falou. Que o homem também tem muito isso, a qualidade do esperma, né, que no caso dele foi descoberto porque ele tem plantação também, né, de agricultura, e ele lidar muito com o veneno, como você bem falou, e isso deu uma diminuição na qualidade do esperma dele. E por isso também que a gente teve que optar pela FIV, porque assim, a princípio ele até achava que não era nada com ele, porque querendo ou não ele já teve filhos, né? Então assim, ele achava que era realmente só o meu problema. E quando a gente foi para a investigação, foi para fazer esse tratamento de FIV, que é todo um conjunto, toda uma história, né? Que eu me lembro que eu tive que perder 15 quilos, foi todo um processo para que isso tudo viesse a acontecer. Então, assim, acho esse ponto aí que você falou muito importante para as pessoas que estão em casa e que elas possam entender e saber que realmente, né, em estudos isso é verídico. Porque tem pessoas que acham que é uma bobagem, né, e elas têm que, em casa, as pessoas que estão nos assistindo, elas possam saber que realmente, né, o Brasil, feito você falou, tem essa quantidade enorme de agrotóxico que é utilizado e que realmente prejudica muitas coisas. Não é só as doenças físicas que a gente tem hoje, mas também está relacionado também à nossa reprodução. Isso mesmo. A questão, quando a gente foca na questão da saúde do homem, a gente contempla aí a motilidade do espermatozoide e a forma que ele vai subir para poder chegar até a tuba uterina. Então, ele precisa percorrer nesse canal vaginal. Além disso, ele tem que ter uma quantidade de espermatozoide suficiente. E uma morfologia. A morfologia é o tipo do espermatozoide. Às vezes tem dupla cabecinha, dupla caudinha, o espermatozoide de má formação. Então, dificulta que esse processo gestacional aconteça de forma natural. E existe outro também que provavelmente seu esposo deveria ter por conta desse excesso do agrotóxico proveniente da agricultura, né? A questão da fragmentação do DNA. Então, existe uma fragmentação do DNA, que é o DNA oxidado por conta do excesso dessas toxinas e que dificulta esse processo. E quando ela fala na deficiência da proteína S, é a famosa trombofilia. Então, hoje nós temos muitas pacientes que têm a trombofilia adquirida. Ah, minha mãe teve muita dificuldade de gestar, teve vários abortos. Então, minha irmã tem o histórico genético e tem a trombofilia adquirida, que é aquela trombofilia, às vezes você faz indução até para
para uma fertilização, você usa medicamentos. Então, por N motivos, você pode adquirir uma trombofilia e, nesse contexto, você precisa usar uma medicação chamada Clexane, que é para poder fazer com que haja uma vasodilatação, uma irrigação de sangue através desse cordão umbilical para o bebê se alimentar e se nutrir. Você falando assim, eu também tive essa experiência, né, de realmente utilizar a Clexane por 10 meses, porque são os 9 meses da gestação, mais 30 dias, né, após o nascimento da criança, já para realmente evitar a trombose. Voltando à parte alimentar, quais os pilares da alimentação que está relacionada à fertilidade? O que a gente mais foca hoje os pacientes quando chegam no consultório, muitos pacientes às vezes deixam de fazer uma fertilização porque a gente consegue de uma forma natural. A gente não promete bebê em casa, chegou no consultório já vai sair com o bebê nos braços, não. A gente precisa primeiro analisar, fazer uma análise bem profunda. A minha consulta dura em torno de 2 horas, porque eu vou fazer esse rastreamento todo, de toda a história clínica, desde criança, desde o ventre da mãe. Inclusive, eu gosto que vá os casais, porque aí a gente foca bem que não só a mulher precisa tratar, porque eu vou passar o tempo todo tratando o Iliane. Mas aí o problema pode estar no esposo, no parceiro. E aí, quando ela está pronta para gestar, a gente vai começar o tratamento dele. Então, a gente começa esse tratamento logo em conjunto, os dois, para que a gente consiga ter essa travessia mais rápido. E o sonho não é dos dois? Então, os pilares da nutrição hoje, primeiro a gente desintoxica. Tira metais pesados, tira essas substâncias tóxicas do corpo, porque se você parar para pensar, você passa 30, 35 anos da sua vida, 40 anos, comendo, dormindo mal, se inflamando o tempo todo, às vezes é tabagista passivo, você não dorme direito, o estresse hoje está muito elevado, as comidas industrializadas, ultraprocessadas, a inserção da mulher no mercado de trabalho faz com que também ela tenha essa vida dessa comida mais ultra rápida, né, os fast foods da vida, e a gente sabe que tudo aí tem o bisfenol A, tem toxinas, tem muito plástico, então tudo isso vai impactar dentro desses hormônios para que a gente tenha esse desajuste. E aí a gente começaria na desinflamação, desintoxicação do corpo, são pilares, né? Fazendo o equilíbrio de vitaminas e minerais, equilíbrio hormonal, equilíbrio do sono. A atividade física é fundamental neste processo para poder ter uma oxigenação melhor. Não adianta eu estar tomando só medicamentos caros, suplementos. Às vezes eu estou fazendo xixi e cocô caro, porque eu não estou trabalhando os outros pilares. Então, a questão do sono, tem muito cuidado. Mulher produz muita progesterona, que é o hormônio da gestação. Progestação, progesterona. Então, durante esse período, uma pré-concepção, eu estou querendo engravidar, então necessariamente eu preciso estar dormindo às 10 horas, às 22 horas, para que esses hormônios sejam liberados. Não só a progesterona, a vitamina D, testosterona, tem vários hormônios, tanto masculino como feminino, que eles são produzidos a partir das 22 horas até as 4 horas da manhã. Por isso que é fundamental. E como melhorar essa alimentação para que a gente possa, né, desintoxicar, botar para fora? Então, mesmo que a pessoa não possa, o importante é que Desinflamar. pudesse procurar um especialista, né, nessa área de nutrição e fertilidade. Mas para você de casa, eu não tenho condição, eu não posso, eu quero dicas, então vai dicas aí interessantíssimas. Vocês podem pegar caneta e lápis para poder anotar. Primeiro, vocês podem iniciar com um shotzinho pela manhã. Pode colocar meio limão espremido com uma colherzinha de cúrcuma ou de gengibre. Ou pode usar um suco desintoxicante. O suco detox vai resolver todos os problemas? Não, ele vai ajudar a eliminar. Então, o suco ali é um suco de couve, com hortelã, com gengibre, com a maçã verde. Então, já vai ajudar bastante. Incluir muito tubérculos. O que são tubérculos? Inhame, macaxeira, batata doce, banana comprida. Então, alimentos da terra. Deus deixou o que na terra? Alimentos que são da agricultura, mesmo tendo agrotóxico, mas é muito melhor a gente consumir esses alimentos, fazer uma higienização, pode colocar no bicarbonato, diminuir a carga desse agrotóxico, frutas que pode tirar a casca, a gente tira a casca. Então, ir se alimentar de uma forma natural,
natural, o alimento que Deus deixou na terra, então vai ajudar a gente a ter essa sinergia dos nutrientes. Por exemplo, alimentos verdes escuros, então a mulher precisa de muito ácido fólico para a construção neurológica, para a bainha de mielina do bebê, então está presente nos verdes escuros. Não que não precise suplementar aí com metilfolato, que substitui o ácido fólico. Por que o metilfolato? Hoje, o ácido fólico, as pessoas que consomem ácido fólico, 40% da população, tanto de homem quanto de mulher, eles não têm como quebrar esse ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa que a gente precisa para poder metabolizar no nosso corpo. Então, é melhor a gente comprar o metilfolato, fazer o uso para poder preparar para uma gestação. Eu posso comer os grãos, feijão, arroz. O macarrão, hoje tem macarrão de arroz que a gente pode encontrar no mercado, baratinho. Nesses grandes mercados vocês encontram. Salada à vontade, legumes, os verdes escuros. Procurar sempre uma opção de carne vermelha, 2, 3 vezes na semana. A gente pode usar o ovo. O ovo é o segundo alimento mais completo do mundo. Ele, depois do leite materno, é o ovo, então tem todos os nutrientes que a gente precisa, fonte de proteína aí. A gente pode utilizar também peixes, frango, para quem gosta de crustáceo. A soja eu não sou muito adéqua, porque a soja ela é transgênica e tem muito fitoestrogênios, então às vezes para as mulheres que já têm um estrogênio muito elevado, que é um hormônio que prejudica na fertilidade, principalmente para as mulheres com endometriose. Então eu não recomendo a soja, essa soja que é transgênica. Mas tem muitas opções que a gente pode fazer hoje. A sardinha é muito rica em cálcio, é excelente. Mesmo aquela sardinha de balde, que vocês chamam popularmente sardinha militri. Então, ajuda muito nesse processo. Então, a gente pode consumir o próprio cuscuz, diminuir peso, fazer atividade física, tudo é um conjunto de coisas que vai levar ao sucesso. É mudar realmente o estilo de vida, né? Mudanças de estilo de vida, a palavra certa. Você utilizou todo o contexto que a gente está conversando, desde o princípio até agora, é mudanças de estilo de vida, é um conjunto que vai fazer com que a gente consiga o sonho da maternidade. A senhora só conduz até a mulher, o casal, na realidade, engravidar, ou a senhora permanece com esse casal até o nascimento? Porque a gente sabe também que existe a alimentação durante a gestação, que também ela vai mudando de acordo também com as fases, né? Então, assim, como é que é esse seu processo em relação a essa sua caminhada com o casal? Então é muito bom, né? Muito gostoso quando a gente trabalha com a mãe, faz uma entrevista com a Juliana aqui, que já é mãe, ela sabe como foi essa semana gestacional, primeiro trimestre, segundo, terceiro. Então eu acompanho durante esse período gestacional. A alimentação ela muda a cada fase da gestação, conforme ela falou. Então a gente precisa aí ter ingesta proteica maior, precisa ter os carboidratos mais complexos para que a gente evite uma diabetes, o ganho de peso exacerbado, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia que é a pressão, quando eleva demais, às vezes precisa fazer um parto prematuro. Então, todo esse contexto, existe a questão da epigenética. Presta bem atenção nessa palavrinha. Epigenética são fatores modificáveis durante a gestação. Eu fiz o acompanhamento na pré-concepção. Então, durante a gestação, o óvulo, ele é a maior célula do nosso corpo. Ele precisa estar entre 100 milhões de células a 500 milhões de células para poder acontecer esse processo da fertilização com o espermatozoide. Teve um embriãozinho, a responsabilidade é exclusiva da mãe. Então, nós somos nada mais do que trilhões de células, a replicação dessas células. E essa replicação vai se dar como? Através dos nutrientes, emoções, tudo que a mãe for proporcionado para ela durante a gestação vai repercutir no bebê. Então, tem aquela mãe que ouve muita música, aquelas músicas calmas, então o bebê tem uma tendência de nascer mais calminho, menos chorão. Então, a gente vai fazendo essa modulação também da suplementação específica e tudo isso durante as semanas gestacionais, primeiro trimestre, segundo, terceiro, diminui muito. Tem alguns artigos que já diz na literatura que entre 80% a gente pode diminuir as chances de uma criança nascer com TDAH, autismo, hiperatividade, APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca,
alergias alimentares, rinite, sobrepeso na primeira infância. Então, assim, essa parte da epigenética são fatores que a gente pode modificar. A genética é o que aconteceu entre o ato ali da fecundação. E a epigenética são esses fatores modificáveis durante o período gestacional. Então, é excelente. As mães que acompanham, elas saem de casa com a sacolinha para a maternidade. Então, assim, graças a Deus a gente não tem essas intercorrências. Por quê? Porque foi tudo programado. A gente tem obstetras também, bons obstetras por trás, né? Que a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. Então, a nutrição, ela é coadjuvante nesse processo. E, assim, os resultados são fantásticos. E acho que eu acho não, tenho certeza que é de suma importância isso, né, para quem está em casa, e como a senhora bem falou também, frisou, que muitos vai dizer, não tenho condições, mas assim, pegando essas dicas que a senhora trouxe também, e até pesquisando mais um pouco sobre o assunto, aquelas pessoas que já estão gestantes, que sabem qual o trimestre que se encontra, né, e fazer o melhor para que acho que o que esse feto, esse embrião, como é que se fala assim, quando já está, sei lá, na segunda, no primeiro trimestre, se desenvolva da melhor maneira, Esse né? desenvolvimentozinho do embrião, né? O Embrião. fetozinho que depois vai crescendo de acordo com as semanas gestacionais, aí tem os percentis, no pré-natal vai ser bem abordado, nas ultrassons aí morfológica, a mãe vai conseguir ver, perímetro cefálico, tamanho do bebê, peso, enfim. Então, assim, um acompanhamento, quando a gente pensa em gestar, a gente tem que ter a responsabilidade e saber que a coisa mais íntegra, mais pura, mais, assim, sagrada de uma família é um bebê. E se a gente pode ajudar e fazer com que a gente intensifique as chances dele nascer com mais saúde, para poder a gente levar para casa e ter mais uma saúde mais plena, aproveitar mais em família, não tá, né, o tempo todo levando para médico, porque a gente sabe que tanto tem um gasto psicológico como financeiro, então É emocional também, né? emocional, são vários fatores que vai impactar aí. E assim, né, a gente sabe que Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa, né? Eu digo isso pela própria experiência, né, que eu tive, que foi essa fase da FIV que eu passei, e como também fui acompanhada trimestre a trimestre em relação também à alimentação. Eu tive que perder também peso antes, para que quando engravidasse eu não viesse a ter esses problemas a qual a senhora também relatou, diabetes, pré-eclâmpsia, entre outros. E fiz todo o passo a passo, né, direitinho, e graças a Deus deu certo, porque eu creio assim que foi a vontade dele, mas eu também tive que fazer a minha parte. Por isso, para vocês que estão em casa, vocês assim que possam compreender, entender, levar para vocês essas dicas que a doutora está dando aqui. Por quê? Porque como a gente falou, como eu falei, que cada um tem a sua contribuição, né? Deus tem a contribuição dele, o pai tem a contribuição e a mãe também, que eu acho que quando o, o fetinho já está ali desenvolvendo, é, acho que a pessoa mais importante ali para aquele desenvolvimento, como a senhora bem falou, realmente é a mãe. Então, sei que a gente vive num mundo corriqueiro, né, de muita tecnologia, de correria, de muita coisa, mas aquela mãe que hoje é gestante, está lá com o seu fetinho ali desenvolvendo, tentar fazer o melhor possível para si e para ele, porque quando a gente faz para nós, fazemos para ele, né? Então, assim, o que a senhora, em meio a tudo isso que a gente vem conversando, em relação a tudo isso, o que é que a senhora pode deixar como dica também, né, vamos colocar algo que eu acho assim, que as pessoas possam ter dúvida em casa em relação ao desenvolvimento alimentar. De cada fase, de cada trimestre, algum alimento que elas possam substituir ou que elas possam usar especificamente em cada fasezinha dali do trimestre. Vamos fazer, porque é bem individualizada, né? Depende muito se a paciente tem sobrepeso, se ela já tem diabetes, se ela tem pressão alta, então é muito individualizado, mas a gente vai contemplar aqui para que vocês possam, né, aplicar em casa. Eu sempre digo para minhas pacientes, não há ganho sem dor. Então, a gente, como ela mesmo passou, Jesus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta eu reclamar e ficar sentada no sofá
esperando a coisa acontecer. Então, assim, a gente trabalha muito por trimestre, é como eu falei, muito individualizado, mas no primeiro trimestre a gente precisa mais desses carboidratos, o inhame, macaxeira, batata doce, muitas frutas, verduras, a suplementação ali do metilfolato, uma vitamina D, a gente precisa. O ferro é muito importante em todo o processo gestacional, porque o ferro impacta muito na questão neurológica, no neurodesenvolvimento do bebê. Então, tem muitas pacientes que têm deficiência de ferro, às vezes fica só usando o sulfato ferroso via oral, mas não supre a necessidade. Uma grande parte delas, quando o ferro está muito baixo, a ferritina, sempre peça para seu médico pedir, peça a ferritina, doutor, porque aí se a ferritina está abaixo de 30, as recomendações é que faça o ferro endovenoso, tem que fazer, coloca uma ampulazinha do ferro lá no soro e faz a administração, certo? Ou pela veia. E também, durante esse período, chegou no segundo semestre, faz alguns exames para poder ver como é que está o desenvolvimento desse bebê, exames de sangue também, um hemograma. A gente foca muito na anemia, mas tem muita deficiência de vitaminas, minerais aí, um probiótico, investe mais numa alimentação mais saudável, menos industrializadas, tudo que for mais caseiro, evita estar comendo muita farinha, farinha tem muito açúcar, macarrão tem muito açúcar, as massas têm muito açúcar, eles são salgados na nossa boca, mas quando chega no nosso corpo para ser metabolizado, vai se transformar em açúcar. Se transformando em açúcar, a gente vai ganhar, às vezes, peso acima do peso. Uma gestação tranquila é entre 8 e 12 quilos aí. Se a mulher já é muito obesa, a gente tenta ver se fica entre 9 e 10 quilos, para poder a gente não aumentar essas chances. A última semana gestacional precisa de um suporte proteico maior, então tem que investir mais, mesmo que não tenha, não posso comprar uma proteína, não posso estar comendo muita carne, porque a carne está muito cara, então come ovos, pode comer até 5 ovos por dia, então come o ovo ali, pode ser o ovo cozido, o ovo frito num fiozinho de azeite ou numa panelinha que antiaderente, pode ser aquele post, você pode pegar em casa, as mulheres que têm menos condições, pode colocar um pouquinho de coentro, de cebolinha, água. Quando ferve aquela água, pode jogar o ovo dentro, o ovo vai cozinhar ali, depois você tira aquele ovo e pode comer. Então, assim, a gente precisa desse suporte proteico para poder a gente ter mais nutrientes, a gente ter mais células e a gente nutrir mais esse bebê para que ele tenha um desenvolvimento. Tem algumas coisas que você só vai identificar no bebê depois de 2 anos de idade, tipo a motricidade. Motricidade é o quê? O equilíbrio do bebê. Às vezes tem criança que com 2 anos de idade tem dificuldade de pegar no lápis, dificuldade de pegar na tesourinha para cortar, um velocípede, um patinete, uma bicicleta, tem muita dificuldade. Então, isso a gente pode trabalhar na epigenética, que é dentro da gestação. Os fatores das alergias, do neurodesenvolvimento, do crescimento intrauterino para nascer dentro, uma criança que nasce acima de 2,5 kg, ela está ótima, então está dentro do peso normal. Se ela nascer acima de 38 semanas, 37 semanas a 39 semanas, está dentro da idade gestacional. Agora, aquelas crianças que nascem prematuro, baixo peso, então elas têm mais dificuldade, porque elas não estão prontas para chegar ao mundo e elas têm que respirar, elas têm que elas vão ter que produzir mais energia, elas vão ter que captar mais nutrientes fora do ventre ali, muitas das vezes não pode amamentar, porque senão vai perder peso, então já vai para o oxigêniozinho, então tudo isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança a longo prazo. Ô, doutora, a gente falando sobre alimentação, as pessoas mais velhas têm aquele ditado assim, coma porque você está comendo por 2. Aí a gente come por 2 ou para 2? Não, a gente precisa comer nutrientes, fazer um equilíbrio, né? Então, um prato colorido, diversificado. Mas eu gosto só de batata, eu vou comer batata todos os dias. Não, porque tem só aqueles nutrientes na batata. Então, se eu como inhame, vai ter o nutriente do inhame. Se eu como a banana comprida, o cuscuz, se você não tiver diabetes. Então, se você come outros nutrientes, você vai ter vários outros nutrientes presentes ali, que vai fazer com que traga nutrientes para nutrir o feto. Não necessariamente precisa comer por 2, porque se você comer por 2, vai ter sobrepeso, tem chance de desenvolver uma diabetes e uma pressão alta e um parto prematuro. Aí, no lugar de ajudar, pode complicar. Complicar. Né? Eu queria, assim, que a senhora desse mais ou menos as taxas de sucesso de FIV.
Olha as taxas hoje, que a literatura diz que vai entre 20% e 60%. Mulheres que querem gestar, que vai submeter uma fertilização in vitro, que é esse procedimento. Hoje, uma fertilização in vitro, para você que está em casa, que às vezes tem curiosidade, quer saber em média, ela é acima de R$ 30.000, certo? É uma média de 30 mil, mas tem medicação por fora, tem meia, tem transporte, porque aí coleta de óvulo faz no Recife. Tem muitos procedimentos que é feito, realizado no Recife. Então, hoje eu trabalho com a Fertileuta, a doutora Verônica Ferraz, e aí a paciente que não consegue, ela vai para a consulta, da consulta faz toda a bateria de exames, né, que a gente diz, o check-up geral, para poder dentro desse check-up fazer uma coleta desses óvulos, né, faz uma indução aí para poder conseguir coletar esses óvulos. Depois desses óvulos, vai para um processo de colocar o óvulo junto do esperma para poder fazer com que haja ali o embrião. Depois desse embrião, tem que ver se ele evoluiu, passa por uma análise genética, para depois você marcar a data para poder fazer a implantação. Fez a implantação, perdão, é um procedimento assim que vai colocar uma anestesia de 15 a 20 minutinhos, fez ali, depois passa um tempinho ali em recuperação, 2, 3 horas, depende muito da paciente, e volta para casa. Agora, lógico, tendo esses cuidados, né, não tá pegando em peso, de não tá fazendo exercício abrupto, tem algumas informações aí que a médica vai ressaltar, e com 12 dias depois você faz o beta para poder ver se positivou mesmo ou não. Tem mulheres às vezes que faz 6, 8, 10 vezes e não consegue ter o positivo. É. E justamente isso eu ia perguntar, quais as principais causas de falha, né, da implantação do embrião? As principais falhas são, às vezes a mulher está muito inflamada, às vezes tem bactéria, micoplasma, uroplasma, são algumas bactérias que às vezes precisa fazer uma análise desse endométrio para poder ver se tem alguma bactéria, alguma DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, o processo inflamatório, às vezes tem a trombofilia e não foi investigado, então tem às vezes vários motivos ali que não foi sempre eu falo, né, que tem que estar o terreno fértil ali. É um conjunto, É, né, o é um conjunto. conjunto de fatores que são importantes. Sobrepeso também dificulta muito quando a mulher já é obesa também, por isso que pediu para você perder peso, para poder aumentar suas chances, tanto é que você foi vitoriosa na primeira, você conseguiu. E também, assim, a gente tem que trabalhar muito o psicológico, né, doutora? É todo um contexto. Eu mesma tive que trabalhar isso em mim. Eu fui sabendo que poderia dar errado, mas a minha fé, a minha esperança era que fosse dar certo. E realmente deu, com um só embrião e uma só tentativa. Fiz todo o procedimento direitinho, passo a passo, e graças a Deus, Rafinha já está aí com 4 anos. Graças a Deus, que bom, e vendendo Né? saúde, né? Exatamente. E assim também, a senhora falando sobre essa parte da inflamação, eu vou dar uma dica, assim, não sou especialista, mas eu vou dar uma dica no meu caso, o que eu passei, o que eu optei em fazer, né? Que foi o seguinte, eu fiz todo esse processo que a senhora falou, retirei o óvulo, foi feito a implantação, foi para o DNA genético, que eu também, Análise genética. eu também solicitei, mas ele ficou lá congeladinho, porque a gente também tem essa, Tem o tempo, né, né? para poder fazer a implantação. Isso. E também assim, a gente tem hoje temos esse facilitador, né, de deixar lá quietinho e ver toda essa parte que a senhora falou. Então assim, eu me recuperei bem, porque a gente usa muitos hormônios para fazer essa retirada, né, então passei acho que uns 3 meses esperando, esse momento certo de fazer essa implantação, porque às vezes a gente está tão ansioso, né, que dê certo, que coisa, e a gente acaba querendo bular, como chama, né, o processo. Então, assim, para vocês que estão passando, né, por essa fase, por esse tratamento, então tenham paciência, trabalhe também o seu psicológico, né, que as chances são grandes. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí a medicina avançada, né, que se enquadra, eu acho que se enquadra a FIV, e pedir a Deus orientação, o caminho certo e os profissionais qualificados. Profissionais, uma equipe multidisciplinar, ela vai te ajudar bastante. Eu estive agora há pouco no congresso de reprodução assistida, e o foco do congresso foi sobre alimentação
e a questão do espermograma do homem também. Se focou muito nesses pontos, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas meu marido já teve 2 filhos, lá atrás, mas agora casou comigo e minha sogra disse que o problema é meu. Mas na realidade, nesse intervalo aí de 6 anos, 8 anos, O que do é? outro relacionamento, mudou muita coisa na genética desse rapaz, desse homem. Então, a qualidade do esperma não é aquela, a motilidade, a morfologia, a fragmentação do DNA, então mudou muito. Então, precisa realmente fazer um espermograma, essa análise seminal, para poder verificar se realmente há essa probabilidade dessa gestação natural ou não, ou se precisa fazer, porque a gente também pega esses espermogramas todos desajustados e a gente consegue fazer suplementação e consegue melhorar muito. Dentro da própria Dentro da alimentação. própria alimentação e da suplementação, dentro da nutrição. Então, assim, os resultados hoje são muito bons, são muito satisfatórios. E, assim, a dor de quem está passando, eu entendo a dor de vocês, eu sei o quanto essa trajetória, esse caminho é árduo, pilhas e pilhas de exames, desgaste emocional, financeiro, psicológico, envolve todo um contexto. Mas o seu objetivo é maior. Você não pode achar que existem 2 caminhos, desistir ou caminhar em busca do seu sonho. Você tem que focar só no No seu caminhar. objetivo, que é o seu sonho. Ele é maior do que todos os outros obstáculos que a gente vai encontrar nesse caminho. E é um tempo certo para tudo, né? Tudo O há um tempo segredo é não certo. desistir. O segredo é não desistir, porque Deus tem planos Verdade, lindos na sua vida, verdade. acredite. No caso, a gente pode dizer que talvez, tudo isso que a senhora falou, talvez não. A gente podemos entender que essa é a importância de investigação do casal, né? Às vezes não está o problema só em um, em sim, em ambos ou em quem a gente pensa que não está também. Pois é, o importante é que os 2, independente, às vezes tem uma mulher que tem endometriose, o homem está bem, mas todo mundo hoje tem muito excesso de toxina, conforme eu falei, né, o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Então, assim, precisa limpar esse corpo, precisa dar uma desinflamada, uma desintoxicada, para poder a gente ter esse material genético mais potencializado, melhor. Enquanto melhor o material genético, maiores probabilidades da criança ter mais saúde e vitalidade. Hoje, na sua profissão, nessa sua caminhada, nesses processos que a senhora fez, como foi o sucesso desses casais, né, É. tentantes? Olha, o sucesso hoje dos casais tentantes, eu vou dar uma estatística, mas ela não é fidedigna, assim, 100%, certo? Mas 10 casais que chegam para mim, em torno ali uns 6 conseguem de forma natural e uns 4 precisam ir para a FIV. Desses 4, vamos dizer, 2 têm condições de ir e aqueles 2 não têm condição de ir, fica naquela busca. Pode ser que lá na frente eles consigam de uma forma natural e pode ser que até desistam nessa travessia, às vezes não consegue. Então, assim, não é todo casal que busca o acompanhamento comigo de uma forma natural que vai conseguir, porque existem N casos. Existem aqueles casos que realmente, mulheres que não têm tubo uterino, é impossível de engravidar de forma natural. Então, assim, tem alguns casos que realmente eles são específicos da fertilização in vitro. E existem aqueles casos que, como eu falei, é a subinfertilidade, que você precisa só organizar, organizou ali o seu corpo, aquela orquestra, está tudo em conjunto, seus hormônios funcionando bem, desinflamou, desintoxicou, o seu material genético, o seu óvulo, você ovula, síndrome do ovário policístico, tem mulheres que ficam sem menstruar um tempão, depois quando a gente organiza esses hormônios, organiza esses nutrientes, essas vitaminas, minerais, elas voltam a ovular, voltam a menstruar normal, então aí consegue de uma forma natural. Vejam só a importância de sabermos nos alimentar, não é verdade? A alimentação é o início, meio e fim. Não tem nada, nenhum ser humano, nenhum ser vivo que não precise se alimentar no início, no meio e no fim. E nós fazemos, em média, 3 vezes, no mínimo, por dia, uma alimentação. Então, se essa alimentação é uma alimentação toda rica em fast food, industrializado, se você for fazer o cálculo de 365 dias por ano, quantas vezes você não desintoxicou seu corpo? Então, seu corpo pede clemência o tempo todo, ele está sinalizando. Eu como glúten, meu ouvido começa a dar uma coceirinha, eu tenho umas bolinhas aqui de lado, que às vezes nasce como se fossem umas espinhas pequenininhas. Então, meu intestino começa a ficar mais distendido, mais gases, pum, que é a flatulência. Então, a gente sabe que aquele alimento não está dando certo, então a gente tem que mudar. Se a gente dá uma alimentaçãozinha para um cachorrinho da gente, ele começa a ter diarreia, cair pelo,
ou ter constipação, não fazer cocô direito, ficar irritado, a gente faz o quê? Vamos mudar para a alimentação anterior, vamos fazer a alimentação correta. Mas a gente sabe disso e às vezes continua fazendo a coisa errada. Então o corpo da gente, com o tempo, ele vai sinalizando e vai começando a ter as alergias, as hipersensibilidades alimentares. É como se ele sinalizasse, ele está dizendo para você, né, falando para você, você não entende, aí com o tempo ele vai ter que sinalizar, mas gritando mesmo. Agora é a dor, aí você vai ter que parar. E muitas vezes doenças, né, que são São doenças, adquiridas. tolerância alimentar, a gente tem muitas doenças autoimunes, a gente tem o sobrepeso, a obesidade, doenças cardiovasculares, é uma série de problemas. Quando a gente foca nessa alimentação saudável, a gente não está focando só na fertilidade. O foco da gente é para a fertilidade, que é o sonho de De vocês que todos. vêm nos procurar. Mas eu vou fazer com que o seu status de saúde melhore. Então você vai ter uma vida mais longa e saudável, porque viver é uma coisa e sobreviver é outra. Eu tenho que chegar lá na minha velhice, na minha senescência, seja Da como melhor você forma, quiser. né? Na boa idade, na melhor forma para mim, para eu usufruir dos meus netos, da minha aposentadoria que trabalhei tanto, então preciso ir à praia, preciso ir fazer um passeio, e não estar andando com uma sacola de medicamentos no braço, porque eu estou dependente disso tudo. E aí deixo de viver, eu passo a sobreviver, e ter muitas restrições alimentares. Verdade. E tem gente que a gente ouve até assim, eu vou comer agora porque eu posso. É um Mas depois talvez você pensamento. não possa mais. Então é melhor a gente ir devagarinho e até o fim da vida, comendo aquelas porções, né? Tendo essa harmonia, esse equilíbrio, do que fazer os exageros e depois precisar cortar de uma vez por todas. Verdade. O bate-papo tá bastante legal, né, gente? A gente aprendeu. Eu mesma aprendi muita coisa. Tenho certeza que você aí de casa também aprendeu. Então, assim, infelizmente estamos chegando ao final. E eu queria deixar as terminações finais para que a senhora possa deixar aí aonde as pessoas podem lhe encontrar, né? A senhora passa seu arroba, diga onde fica a sua clínica, para que elas possam encontrar a senhora e fazer um tratamento adequado para quem já está grávida também, né, Pode doutora? fazer esse acompanhamento. Né? E também para quem realmente deseja e almeja a gestação. Então, hoje, a minha rede social, eu trabalho muito com o Instagram, é o Nutri Efigênia Assis. Eu atendo na Avenida Doutor Pedro Jordão, lá no Maurício de Nassau, ali ao lado da Fusan, na clínica Criare, é uma clínica de reprodução assistida aqui em Caruaru. E tem o meu espaço, a Anunciação, que fica no Indianópolis. E o meu contato é o 96856351. Se quiserem agendar uma consulta, tirar alguma dúvida, pode ir lá no meu Instagram também. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta, mas pode ir no direct, doutora, eu vi o podcast, fiquei com essa dúvida. Mande suas dúvidas que eu vou tirar. A rede social também ajuda muito, porque sempre eu estou colocando conteúdos lá, vocês podem tirar as dúvidas. E o que eu puder fazer, e o que vocês puderem fazer também para ser agente multiplicadores de informações, a gente está transformando vidas, a gente está fazendo com que as pessoas tenham o seu sonho realizado, que é o mais importante, e o objetivo da gente é semear, né, essa coisa boa, que é semear saúde para o próximo. É a corrente do bem, né, A doutora? corrente do bem. Mantenha-se todos informados, porque o conhecimento, né? Liberta. Exatamente, que faz com que possamos libertar e conseguir realizar nossos sonhos e objetivos. Com certeza. Então é isso, pessoal. Estamos ficando por aqui, né? Espero eu e a doutora que tenhamos contribuído muito para vocês, para dúvidas. E como ela disse, né? O Instagram dela está aberto, o contato dela ela deixou para vocês. Então não perca essa oportunidade. Se você tem uma dúvida, vai lá, corre e fala com a doutora, que eu tenho certeza que ela vai tirar. Quero agradecer à Casa das Mulheres Iluminadas, né, a pessoa de Williane, pelo convite, para poder trazer essa informação tão relevante para vocês, que vocês também sigam a rede social, tem muito conteúdo bacana no YouTube, das Mulheres Iluminadas, e vamos nessa corrente do bem, sempre transformar vidas e ajudar pessoas. Esse é o nosso objetivo, e um grande abraço para todos vocês. Obrigada. Até a próxima, pessoal.